Bom, o interesse pela literatura surgiu em casa, surgiu quando eu era menino. Meu pai e minha mãe, ambos com formação universitária, muito ligado à cultura, muito ligado à literatura. Minha mãe é filósofa, é formada pela USP, depois ela veio para Uberaba, terminou a formação dela aqui na Faculdade de São Tomás de Aquino, e em seguida tornou-se professora na FISTA, né? E então, portanto, sempre discutindo, recebendo alunos da Faculdade de Filosofia, sempre envolvida nesse clima de literatura, de cultura, de estudos científicos, etc. E meu pai, formado pela USP também, Faculdade de Direito do Largo São Francisco, sempre muito interessado e muito envolvido nesse aspecto cultural da literatura. Então, digamos que em casa nós, somos 5 filhos, nós respirávamos, além do ar de Uberaba, do ar interiorano de Uberaba nos anos 50, 60, respirávamos também literatura. Meu pai tinha muitos amigos e que se reuniam em casa para discutir literatura, para discutir política, para discutir a cultura de modo geral. Eles tinham o costume de todo ano se reunir e fazer listas, né? Os 10 melhores filmes, os 10 melhores livros publicados. Nós éramos crianças, mas acompanhávamos, sem entender nada, mas acompanhávamos aquele movimento, aquela disputa para indicar qual foi o melhor filme que passou em Uberaba, qual foi o melhor livro publicado naquele ano, né? E ele contribuindo também o tempo todo com a revista da Academia de Letras, com um jornal que era um suplemento cultural do Correio Católico, que sucedeu depois, né, que foi sucedido pelo Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã comprou o Correio Católico. E então era um momento especial em que se discutia muito literatura. Então é inevitável, tornou-se inevitável que em casa nós, meninos, acompanhássemos esse movimento, ainda que às vezes à distância. Mas aquele ambiente de estímulo à leitura, em que meu pai e minha mãe e os amigos discutiam o tempo todo, foi publicado isso no jornal, o tal autor publicou tal livro, tal autor fez isso, aquilo, né? Isso, de certa forma, tornou natural que nós prestássemos atenção à literatura. Além disso, meu pai e minha mãe nunca pouparam nenhum esforço no sentido de nos levar livros. Eu ganhei a coleção completa do infantil do Monteiro Lobato, contos de Grimm, contos de Anderson, contos de fadas, contos populares brasileiros infantis, muitos discos. Meu pai gostava de ouvir praticamente todo domingo música clássica do mundo inteiro, música erudita. Ele gostava dos autores modernos, Stravinsky, Debussy, ou seja, isso eu estou te falando de memória, tá? Isso a memória nos engana. Mas, enfim, isso foi muito marcante para nós, porque praticamente todo domingo de manhã ele gostava, nós acordávamos ouvindo música erudita, né? Tchaikovsky, Beethoven, Chopin, enfim, eu estou dizendo os nomes mais conhecidos, mas existem aqueles que também não eram conhecidos. Ele gostava muito da música erudita russa, Tchaikovsky, Prokofiev, Rimsky-Korsakov, quer dizer, foram nomes que inclusive eu aprendi a gostar também e posteriormente acabei adquirindo uma vasta coleção nessa área de música erudita, sem descuidar da música popular brasileira, né? Foi uma época em que eles não gostavam muito, não apoiavam muito a música estrangeira, em especial o rock americano, né? Foi muito difícil introduzir em casa o rock americano, mas era inevitável. Eu e meus irmãos acabávamos, então, tendo essa formação muito eclética. Música erudita, música popular brasileira e o rock americano, né? Então, desde cedo, aprendendo a gostar de Led Zeppelin, Pink Floyd, Jimi Hendrix, Joan Baez, Bob Dylan, Janis Joplin, enfim, todos os grandes músicos do rock americano. Então, essa formação eclética, eu acho que ela é muito importante, porque
meu pai nunca nos criticou, ele ouvia, minha mãe também, né? Eu poderia fazer uma ou outra observação, eu sei que ele não gostava, mas a preferência dele era outra. Mas nós nunca fomos assim criticados, mas orientados a ouvir. Quer dizer, nesse ambiente, a literatura surgiu como algo natural. Em 1973, eu rabisquei um texto, ele gostou, mostrou para o Guido Bilharin, o Guido Bilharin disse, vamos publicar. Então, praticamente, o primeiro texto publicado meu foi por influência dele e do Guido Bilharin, né? Em 1970, já adolescente, eu me aproximei do teatro. E o teatro que era, de certa forma, organizado na cidade, em grande parte, por um nome que a cidade precisa ainda reconhecer, que é o nome do Maurílio Cunha Campos Moraes e Castro, que era amigo do meu pai, era dono do cartório do primeiro ofício, que ficava na esquina da Arthur Machado com a Leopoldino de Oliveira. O Maurílio era um sujeito extremamente envolvido com teatro, e o Maurílio recebeu do meu avô, o Arlindo de Carvalho, um galpão. Meu avô emprestou, sem cobrar nada. Isso aqui é interessante. Meu avô não tinha essa visão da cultura. Ele respeitava, entendia, mas não era, digamos, não era a praia dele, né? Ele não escrevia, ele era um sujeito muito prático. Mas isso é importante dizer, porque mesmo não estando diretamente envolvido nessa questão cultural, literária, artística, ele cedeu gratuitamente para o Maurílio Cunha Campos Moraes e Castro um galpão que ele tinha na rua Alaor Prata, no centro da cidade, para que o Maurílio instalasse um teatro. Eu não cheguei lá por ser neto do Arlindo, eu cheguei lá como curioso, eu cheguei lá porque eu gostava, porque os professores incentivavam o teatro e tudo. A partir daí, digamos que o endereço antigo era Alaor Prata, número 20, e hoje é um estacionamento do Banco Bradesco. Então ficava exatamente, meu avô era proprietário do terreno na Leopoldino de Oliveira, onde ele tinha um escritório, uma série de coisas, e o terreno no fundo era exatamente o galpão que ele cedeu para o Maurílio. E então, bem no centro, ao lado da Galeria Rio Negro, e esse teatro funcionou lá durante mais de 10 anos, até que meu avô faleceu, justamente em 70, e esse imóvel ficou para o meu pai e para os meus tios, e meus tios não tinham interesse e acabaram vendendo para o Bradesco, acabou o teatro lá. O teatro que é o teu, né? Teatro Experimental de Uberaba. O teatro acabou passando para a Rua João Pinheiro, e depois foi para a Rua Padre Zeferino, onde ele está até hoje, né? Mas durante muitos anos, aquele espaço cedido pelo meu avô, o Arlindo de Carvalho, ele foi um espaço privilegiado, que recebeu os festivais de Chapadão do teatro, foram 2, recebeu peças de São Paulo com grandes autores, dentre eles o Carlos Zara, Paulo Altran, Jorge Agomide, eu não me lembro de todos, mas eu acompanhava, a partir de 1970 até 74, eu acompanhei muito de perto todo o movimento do teatro. E como menino, como garoto, né, 13, 14 anos, o Aldo Roberto, Salsicha Chau, né, ele nos convidou, a mim e a alguns amigos, para participarmos das peças infantis. Então fomos, o Jorginho Zaidan, eu, Rubens de Oliveira, João Lênis, Zé Beto, todos assim, amigos da época, né? Nós fomos convidados a participar do teatro, num momento de muita efervescência, com Jorge Nabuti, Demilton Dib, Hélio Siqueira e outros, que eu não vou me lembrar disso tudo agora, é impossível me lembrar, eu não quero fazer lista não, porque quando a gente faz lista, a gente esquece alguém e a pessoa pode até ficar chateada, né? Mas enfim, montamos várias peças de teatro infantil com o Aldo, eu não vou me lembrar de todas, Em Busca do Tesouro, da Maria Clara Machado foram várias peças, Pluft Fantasminha, e agora já não me lembro.
O Mágico de Oz, né? Foram várias peças de teatro infantil. Com o Demilton Dib montamos do Arrabal, Piquenique no Front, com o Jorge Nabucci, uma peça dele, Good Jim vs Bad People, alguma coisa assim, muito boa, peça do Jorge Nabucci. E outras peças, que já não me lembro o nome, até o momento em que eu me mudei para São Paulo. Eu fui estudar, morei 10 anos em São Paulo, me casei, me formei. Nesse intervalo de 10 anos que eu estive em São Paulo, a literatura ficou escondida. Eu não mexia com literatura. Bom, mas você me perguntou como é que começou o meu interesse pela literatura. Eu já fui longe demais. Quer dizer, meu interesse pela literatura começou lá atrás.